Olá pessoal, hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês o cálculo de uma laje maciça, tá? Essa questão aqui que eu estou trazendo, essa laje, né, a maneira como eu vou dar esse exemplo aqui para vocês foi o que caiu na prova. Basicamente a gente tem aqui uma laje maciça com uma altura de 10 centímetros, tá? Apoiada literalmente em 4 vigas. Viga V1, viga V2, a viga V3 e a viga V4. A gente também tem os pilares P1, P2, P3 e P4, todos com dimensões de 20 centímetros aqui, né? E o que eu pedi nessa questão foi que vocês trouxessem o resultado das reações de apoio, o momento fletor e a armadura positiva. Tá, para a gente calcular essa laje, a primeira coisa que a gente precisa saber, né, é o vão. E basicamente calcular o vão efetivo. Só que aqui eu nem pedi para vocês calcularem o vão efetivo. Eu pedi para vocês considerarem o vão efetivo como sendo a distância entre centros da viga. Então, por exemplo, a distância entre eixos. Então, aqui do eixo dessa viga ao eixo da outra viga, da viga V3 e da viga V4, a gente tem uma distância aqui de 6 metros. E no outro sentido, a gente tem uma distância de 400 centímetros, ou seja, 4 metros. Para a gente calcular o primeiro item, que é calcular a reação de apoio, o que seria a reação de apoio, né? É o quanto de carga a laje distribui para as vigas onde ela se encontra apoiada ou, né, engastada. Aqui no caso, eu pedi para vocês considerarem uma laje apoiada nos 4 lados, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é olhar as tabelas que eu forneci para vocês. Então, na primeira tabela, perceba o seguinte, que aqui eu tenho a laje tipo 1. O que seria uma laje tipo 1? Totalmente apoiada, ou seja, quando você tem esse traço sem nada, você está indicando que essa laje é apoiada tanto em Y quanto em X. E aqui desse lado você tem um engaste, ó, na parte de baixo do 2A, ou seja, você tem um engaste na menor direção. Já aqui no 2B você tem um engaste na maior direção. E você tem variações, né, de vários tipos. E o tipo que vocês deveriam adotar seria o tipo 1. Ou seja, é uma laje que ela está totalmente apoiada e não tem necessariamente uma armadura negativa aqui atuando sobre essa laje. Tá ok? Então seria somente armaduras positivas aqui. Bom, então para a gente fazer o cálculo aqui, a gente precisa primeiro pegar o valor de Ly e Lx. Então vou desenvolver o cálculo com vocês para responder a questão da letra A, né? Então AA dá 12. Então para a gente conseguir calcular esse item A, a gente vai calcular então as reações de apoio. Para calcular a reação de apoio, a primeira informação que a gente precisa é o quê? Primeiro que a gente precisa de lambda para poder encontrar o valor de x, no x e no y, tá? No x e no y. Para a gente calcular então o valor do lambda, a gente vai pegar o valor de Ly sobre o valor de Lx. Tá, professor, mas quanto vale Ly e Lx? Ly seria o maior lado da minha laje, que seria aqui no caso os 600 centímetros, tá? 600 centímetros. E o Lx seria os meus 400 centímetros, né? 400 centímetros. O que me resultaria uma resposta, então, de 1,5. Logo, procurando na tabela, para o valor de 1,5, a gente encontra um no x de quanto? 33 e 2,50 em y.
33 e 2,50 em y. Beleza? Então ficaria com o meu no x 3,33 e o meu no y eu ficaria com 2,50. Até aqui tudo bem? Tá, eu preciso calcular a primeira coisa. Reação de apoio em x e a reação de apoio em y. Tá? Como eu tenho aqui no caso, daqui até aqui, a minha maior direção está onde? Está nesse sentido. Então, logicamente, o meu RY é aquele que tem reação nos lados maiores aqui, né? Então, seria desse lado e desse lado. Seria a reação de apoio desse lado e desse lado. E o meu Rx seria aqui e aqui, né? Então, para calcular o meu Rx, eu vou utilizar a fórmula que também está presente lá na nossa tabela. Tabela essa que a gente temos que dar aqui os direitos ao professor Libânio, né? Que foi quem desenvolveu essa planilha. E basicamente a gente tem aqui, ó, nu, que é o que seria, como é que seria essa reação de apoio? Seria em função do nu. P seria a carga, né? A carga distribuída que a gente vai ter sobre a laje. Lx, o menor vão, dividido por 10. Então, basicamente, a gente vai ter que descrever essa fórmula aqui. Então, para Rx seria o nu x multiplicado por P multiplicado por Lx dividido por 10. Então, seria essa a conta que nós estamos aqui, né, desenvolvendo. Tá ok, pessoal? Seria isso. Tá. Então, seria isso em Rx. E o Ry? Seria isso vezes a mesma sequência aqui, né? Tá. Quanto seria o meu P? O meu P eu dei para vocês. O que seria o P? O P seria a carga, né? A carga já foi até dada, vocês nem precisariam ter calculado aqui, né, essa carga. Então, 5 kN por metro quadrado. Ok. 5 kN por metro quadrado. Beleza. Se eu tenho essa carga, então quanto será que eu vou ter de reação aqui em kilonewtons, né? Por metro, eu teria 5 kN por metro em Ry, e em Rx eu teria em kilonewtons por metro cerca de 6,66, né? Então, essa aqui seria a resposta do item A. Tranquilo, né? Até aqui, tudo bem. A próxima questão que eu vou calcular aqui seria a questão B. A questão B é calcular os momentos fletores. Que no caso aqui eu só tenho momentos fletores positivos, visto que eu vou ter uma laje que não tem gaste, então os momentos fletores são somente positivos. E para calcular esses momentos fletores positivos, eu tenho que olhar na minha tabela, mas agora eu vou na parte de momento e não de reação de apoio, né? Então, momentos fletores. Aqui, como eu tenho uma laje que é apoiada nos 4 lados, eu vou com o meu lambda. O meu lambda também 1,50. Quanto então que vai ser o meu μx e o meu μy? μx, 7,72. Então, vamos colocar aqui o μx. μx, 7,72. E quanto que seria o meu μy? Ó, o meu μ em y seria o valor de 3,89. 3,89. Até aqui tudo bem? Tudo bem, né? Então, o que acontece? Agora eu vou calcular o meu Ry, o meu m em y, né? Meu m em y. Meu m em y
e o meu m em x. Né? O meu m em x vai pegar o μx e o em y, desculpa, aqui é μy e aqui é o meu μx. Ok. Como é que é a fórmula? A fórmula agora ela dá uma mudada, ela não é igual, tá? A fórmula está bem aqui embaixo, ó. Momento é o quê? μ vezes o p, só que agora é dividido por 100 e o Lx é ao quadrado, tá? Então, esse Lx a gente eleva ele ao quadrado. A gente eleva ele ao quadrado. E aqui embaixo a gente divide por 100. Tranquilo? E a gente agora vai ter a seguinte fórmula. Kilonewton por metro multiplicado por metro. Tá? É isso que a gente precisa. Por quê? Porque a gente analisa o momento, pessoal, da laje em relação a cada metro de laje. Né? Então, a gente vai ter um μy de 3,11 e um μx de 6,176. Tá ok? Aqui o item B, né? Basicamente era isso, o item A e o item B. E o item C? O item C, eu pedi para vocês calcularem aqui, né? Para vocês calcularem aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular utilizando agora a armadura, né? Vamos calcular então a armadura positiva para x e y. Basicamente essa é a ideia que eu preciso, né? Beleza? Para calcular o em x, a armadura em x, eu vou pegar o momento em x, né? Só que antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa seguinte tabela aqui, que é a tabela do professor de La Libre, tá? Dando aqui os direitos autorais para ele quem desenvolveu essa planilha. E basicamente aqui o que eu tenho a fazer é fazer esse cálculo aqui, né? De KC e KS. Para calcular KC, o que você vai fazer? Você vai pegar BW, que é a largura, D, que é a altura útil, e o momento solicitante. Só que, para a gente fazer essa conta, basicamente o que eu vou precisar então? Vou pegar o valor de KC, que vai ser dado por B, vezes D ao quadrado, dividido aqui no caso por MSD. E o que é o MSD, pessoal? O MSD, primeiramente eu vou fazer aqui para x, tá? Então por isso que eu vou colocar x aqui na frente de todo mundo. E vou definir então que o MSD em x vai ser o mx multiplicado por 1,4. Isso aqui vai dar em kilonewtons vezes centímetro, tá? Que agora eu vou trabalhar com centímetro, a 864,64. O meu B sempre é 1 metro, tá? 1 metro. Então fica 100 centímetros. E o meu D, pessoal, no caso, eu tinha dado uma laje de 10 centímetros. Então, para você calcular o D, você pegaria os 10 centímetros menos, supondo aí uma barra de meio, menos o cobrimento de 2,5, né? Então, logicamente, aqui a gente vai ter um D que vai ser igual a 7 centímetros. Ao calcular, então, KC de x, a gente vai ter um valor de centímetros quadrados por quilonewton, né? Centímetros ao quadrado por quilonewton, vezes metro de 5,66 aqui, né? Centímetro. Vai dar a conta que nossa vai dar por metro, né? Desculpa, tem que ser por metro aqui. 5,66. Então 5,66 pra gente vai cair aqui, ó, entre 5,50 e 6,23. O que vai me gerar um KS, ó, de 0,025 a 0,024.
Aqui, por uma questão de segurança, a gente vai adotar 0,025 para dar um pouquinho mais de aço, tá? Então, eu vou ter agora a seguinte fórmula, ó. KS. E como é que eu vou conseguir achar a área ASX? Ó. AS em X. Você pegaria, então, ó, esse KS, que o KS, no caso, aqui eu vou até já digitar direto, que vai ser 0,025, multiplicado por o MSD, ó, que seria MSDX, né? E dividindo isso aqui tudo por quanto? Por... Lembrando que o meu KS eu tenho que colocar aqui em centímetro quadrado, tá, pessoal? Porque como eu estou usando esse programa do MathCAD, eu tenho que adotar aqui da maneira correta as unidades. Senão a gente pode ter problemas aqui no cálculo. Então aqui vai ficar em quilonewton, né? O ASX. E aqui embaixo a gente vai ter o D, né? Beleza? Aqui eu vou colocar elevado ao quadrado. E aqui a gente vai ter... aqui eu tenho que fazer tudo isso aqui dividido por metro, né? Multiplicado por metro. Opa. Faltou um metro aqui na frente, né? Multiplicado por metro. Então, o que vai me gerar uma barra de aço aí, ó, de 3 centímetros quadrados. Tá? Uma área de aço de 3 centímetros quadrados. Basicamente era essa a ideia. E aí eu vou fazer a mesma área, só que agora para o meu Y. Né? Vou fazer aqui para o Y. Para o de Y, nós vamos calcular também o MSD agora. Ó. MSDY, que vai ser igual a 1,4, que multiplica o MY aqui nosso. Aqui vai dar quilonewton vezes centímetro por metro. Tá? 435 ali. Tá ok? E aqui o nosso KY. KY. E aqui em Y, que vai dar 11,22, 24. Como deu 11,24 e aqui, né, pessoal, estou considerando um concreto aqui de 25 MPa, porque eu estou fazendo essa área em um local urbano, tá? Então, vocês vão adotar 25. E, logicamente, a gente vai ter aí, então, uma resposta agora de 11,24,7, o que vai me corresponder aqui a uma armadura de 0,024 de KS. Então 0,024, troco aqui um momento para Y e vou ter 1,49. Então a ideia do exercício era que vocês calculassem a armadura positiva e definissem a barra de aço e o espaçamento para ela. Como você está tendo uma área de aço aí de 3,080, a gente precisa encontrar agora a barra de aço que gera essa quantidade de armadura, né? Então, se você vier aqui na tabela 5, a gente percebe que para gerar 3.080, eu posso adotar uma barra, por exemplo, ó, de 8 a cada 16 centímetros, ó. Eu gero 3,14 de aço. Para eu usar a 6.3, a distância teria que ser menor. A distância teria que ser de 9,5, né? Não, 9,5 não, seria de 10, né? Que aí gera 3,11, que é maior. Aqui no caso eu vou adotar uma barra de 6.3, ok? Então seria uma barra de
6,3 milímetros de diâmetro a cada 10 centímetros. E para essa área de aço aqui, né, seria a mesma coisa. Uma barra seria quase a mesma coisa, não. Seria um pouquinho menor, né? Que é 1,5. 1,5 eu posso utilizar, por exemplo, uma barra de 5. De 5 a cada quanto? De 5 a cada... 5 a cada 13, ó. Barra de 5 milímetros de diâmetro a cada 13 centímetros. E aí, tá pronto o meu exercício. Então a ideia era essa, pessoal. Vocês calculassem os momentos, calculassem as reações de apoio e calculassem a armadura. E definindo então qual tipo de armadura. Então eu teria que ter uma barra aqui de 6,3 de diâmetro a cada 10 centímetros. Isso em X, né? Então na direção de X. E em Y eu teria que ter barras de 5 milímetros a cada 13. Ok? Então essa era a ideia, né? Esse era o exercício que a gente tinha que fazer. Ok? Bem tranquilo. Né? Ou não, alguns podem achar um pouco mais difícil, mas essa era a ideia do exercício. Qualquer dúvida, sigo à disposição, pessoal.